Olá, pessoal dos nonos anos, nonos A e B. Eu sou o professor Rogério e hoje a gente vai corrigir essa atividade. A atividade 2, ela está se encerrando hoje, nessa sexta-feira, logo mais. E, bom, 14 alunos responderam, né? A mesma quantidade que o sexto A, só que o sexto A é uma aula, é uma sala só, e vocês são duas, hein? Só 14 alunos responderam. Bom, pessoal, preciso que vocês se atenham às datas e respondam dentro da semana, porque eu quero fazer essa correção, fazer essa devolutiva, que faltou ano passado, não foi? Vocês faziam as atividades e não recebiam uma correção, um comentário das questões. Peço que vocês assistam a esse tipo de a correção que eu estou fazendo, como esta, sempre após fazer a atividade. Se você inverter, você não aprende bem. E lembre-se, o nosso objetivo sempre é a aprendizagem, tá bom? Como que vai funcionar aqui? Ora eu movimentarei meu ícone aqui, né? A minha carinha, ora a atividade, ok? E aí a gente vai discutindo as questões que eu elaborei uma a uma, pensando a partir de alguns objetivos na hora de planejar minhas aulas. Tá bom? Um outro detalhe que eu queria dar uma orientação a vocês é o seguinte, pessoal. Ao final de cada formulário que vocês estão respondendo aí no Google, existe lá enviar a resposta, não é? E quando vocês enviam a resposta, eu coloquei a seguinte mensagem. Mais ou menos assim essa imagem diz. Clique em ver precisão, que é um botãozinho, né? Clique em ver precisão e confira as suas respostas, corrija as suas respostas, alguma coisa assim. E havendo dúvidas, coloque no mural do Classroom. Foi isso essa mensagem que eu tenho deixado. E eu peço que vocês façam isso, né? Que vocês, ao enviar cada atividade, comparem as respostas que vocês deram com as que eu dei. Veja se ficou muito diferente. Havendo dúvidas, vocês colocam no Classroom. Eu olho lá no Classroom as dúvidas e respondo elas aqui enquanto eu comento as atividades. Uma outra orientação é a seguinte. Opa, ai meu gato, o gato me deu um susto. Passou pela minha perna, eu estava aqui distraído, mas vamos lá. Outra orientação é a seguinte, pessoal. O vídeo tende a ficar longo porque são várias questões. E vocês têm uma vantagem absurda de assistir uma correção por vídeo, porque vocês podem fazer uma coisa aqui que vocês não podem fazer na sala de aula, que é pausar o professor, tá bom? Precisou ir ao banheiro, ficou muito cansado, passou a não entender muito bem, dá uma pausa, depois continua. Ficou muito longa a aula, dá uns 5, 10 minutos de descanso, tá? Um outro detalhe muito importante é que vocês façam anotações enquanto vocês estão me ouvindo. Como se fosse na sala de aula. Aliás, na sala de aula não é um hábito muito comum, mas escrever enquanto ouve é uma forma muito boa de ajudar a memória e ajudar no aprendizado. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas. Então eu vou aqui mudando a atividade. Vocês estão vendo aí uma foto, uma bonita foto. E a gente está estudando então a matéria em seus diferentes estados físicos, né? E aqui a gente está vendo, eu sei que você sabe os estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Há outros, a gente não vai falar disso agora. Estamos vendo um material sólido e líquido aí. Lembrando o seu nome completo, sempre completo, igual está lá no seu RG, na sua certidão de nascimento. Ok? Vamos lá, questão 1. Pense em 10 coisas que você gosta. De um lado, você vai escrever o que, em sua opinião, é matéria ou material. E de outro lado, coisas que não são materiais ou imateriais. Tá bom? Vou dar um exemplo para ajudar. Barra de chocolate é matéria. Memórias da infância não é matéria.
E aqui eu vou ler para vocês algumas respostas. Eu estou com o meu computador aberto, né? E vou ler aqui algumas respostas. Vamos lá. Olha aqui, do lado com matéria, aqui a pessoa pensando numa separação. É chocolate, eu mesmo tinha dado esse exemplo, né? Jogar com a minha prima. Cuidado, jogar é um verbo, mas a prima dele é matéria. O jogar não é só uma ação. Prima é matéria. Pessoa é matéria. Você, eu, o gatinho aqui que passou e que me deu um susto é matéria. Tá bom? Cuidar da minha irmã mais nova. A irmã mais nova é matéria. Comer pizza e assistir TikTok. Peraí, calma. Comer não é matéria, mas a pizza é matéria. Tá bom? O TikTok não, mas o smartphone é um material, é matéria. Agora, do lado sem matéria é lembrar quando minhas primas moravam perto da minha casa. Isso, uma lembrança não é matéria. Pensar que um dia eu vou morar em Floripa com elas. Olha só, pensar, sonhar, sentir não é matéria. E aqui ele falou ainda, eu não sei quem é esse aluno, muito simpático, por sinal, falou, me desculpe, mas eu não lembro de mais nada. Tá bom? Então, muito bem, essas coisas que ele disse que são matérias, e que eu mudei um pouco a resposta, são matéria. Chocolate, prima, irmã, pizza é matéria. O ar é matéria, a água é matéria, ok? Mas lembrança não é matéria, pensar, o pensamento não é matéria, o cérebro é matéria, ok? Na resposta que eu passei para vocês, eu coloquei aqui, ó, são exemplos de matéria: o seu smartphone, o ar, a água, o alimento. Não são matéria, isso é muito importante, hein? A luz, as ondas de rádio, as ondas de micro-ondas, de TV, sentimentos, lembranças, pensamentos. E logo mais a gente vai discutir por que essas coisas são matérias, são matéria ou não são matéria. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Põe lá no mural, ok? Eu respondo. Vamos rodar aqui. Aqui está o texto. Só uns detalhes. No texto você vê que tem algumas palavras em destaque, né? Notou que as coisas que você colocou... Não vou ler o texto não, pode ficar tranquilo. As coisas que você colocou do lado da matéria, ocupam lugar no espaço? Percebeu isso? Por exemplo, um copo, que é matéria, ocupa um lugar num espaço. E o pensamento ocupa lugar no espaço? Ocupa um ponto lá dentro do cérebro? Não. O sentimento ocupa algum ponto no seu coração físico, um espaço? Também não. Tá bom? Notou também que as coisas que são matéria possuem massa. O que é massa, gente? São constituídas por alguma coisa, por partículas menores, por algum material. Então, o smartphone, a água, a pizza, você, todas essas coisas não são feitas de substâncias, de coisas menores, dizemos que elas possuem massa, tá bom? E se tem massa, nós podemos medir essa massa. E sabe onde é que a gente mede a massa de algo? Em instrumentos chamados balança. Ok? Então a massa pode ser medida e a unidade de medida de massa nas balanças é grama ou quilograma. Tá bom? E quando dizemos que um corpo material, a matéria, tem massa, que ela ocupa espaço, chamamos isso de volume. Então, volume é ocupar espaço. Então, aqui eu pergunto no texto, será que você ocupa lugar no espaço? E aí eu dou exemplo, imagine você entrando numa banheira que está cheia de água até a borda
Na hora que você entrar nessa banheira, o que, que a água vai fazer? Transbordar. Por que, que a água transborda? Porque você ocupou um espaço que era da água. Então, se ocupou espaço, meu amigo, tem massa. Se tem massa, ocupa lugar no espaço, é matéria. Não tem jeito. Tá bom? Muito bem, pessoal. Vamos aqui ó, na questão 2. A questão 2 resumir esse textinho pelo qual eu acabei de passar. Escreva as duas palavras que preenchem corretamente as lacunas. Então, matéria é tudo que possui o que e ocupa lugar aonde. Então, resumindo, pessoal, você pode resumir assim, olha, para ficar fácil. Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ocupou massa, tem massa e ocupou lugar no espaço, é matéria. Não possui massa e não ocupa lugar no espaço, não é matéria. Vou dar o exemplo dos sentimentos e dos pensamentos. Pensou se eles ocupassem espaço dentro da nossa cabeça? Toda vez que você pensasse, eles fossem ocupando espaço e tendo massa? Qual é o tamanho que nossa cabeça ia adquirindo ao longo dos anos? Ia ficar enorme, ia ficar parecendo aqueles ETs de desenho animado, sabe? Que tem um mega cabeção. Então, não ocupa espaço, ok? A luz, imagine se ela ocupasse um espaço. Então, a hora que você acendesse a luz, ela ia empurrar o ar para fora. Você ia ficar iluminado, mas asfixiado. Não, a luz, embora haja discussão em relação a isso, mas ela não é matéria, ela não tem massa e não ocupa lugar no espaço. Tá bom? Você pode colocar a luz numa balança e ela dá o resultado em gramas ou quilogramas? Não. Tá bom? Claro que a questão não é tão simples assim, mas por hora é isso. Ok? Alguma dúvida? Então, posta lá no mural. Questão 3, vamos a ela. Vou colocar minha cara aqui no cantinho. Tem aí uma charge, né? E eu estou pedindo para vocês... só deixa eu ver uma coisa antes da questão 2. Quantos é que acertaram? Muito bem, muitos aqui escreveram certinho. Todos praticamente, todos que eu vi até agora, não. Volume, espaço, não. Um ou outro acertou. Massa e espaço. Ok? Bom, voltando aqui. Na questão 3, pessoal, eu coloquei uma charge. Um pequeno desenho aí, né? Nem é engraçado, mas é só para a gente pensar no significado da palavra massa, né? E o mineiro aí, né? O mineiro é esse que tem a camiseta com triângulo, eu sei, é o símbolo que tem no meio da bandeira de Minas, né? Ele falando assim pro colega que está no banco: ei, esse sorvete é massa, né? E é um sorvete de massa. Então, dê a diferença entre os dois significados. Esse que está aí na charge e o significado que está no texto aqui. O que é massa aí no texto e o que é massa aqui na charge. Para a gente pensar e entender de vez, uma vez por toda, em física, o que significa a palavra massa. Tá bom? Deixa eu ver o que os alunos responderam e aí eu leio para vocês. De repente que eu estou lendo aqui a sua resposta. Vamos lá. Massa pode ser como uma expressão de legal, gostoso e também como massa de espaguete ou ravioli. Ok. Ir em física é o quê? Tá certo aqui o que a pessoa escreveu, mas faltou falar no texto, comparar. Porque aqui, quando o cara fala assim, esse sorvete é massa, ele está dizendo que é legal, esse sorvete é muito bom, muito da hora, né? Mas e no texto?
Vamos ver outra resposta aqui. A palavra massa na charge se refere ao sorvete que é bonito e legal. Muito bem. E no texto? Mais uma aqui. Esse sorvete delicioso. Agora aqui alguém respondeu assim, quer um volume ou o tipo de sorvete. Então é o seguinte, pessoal. Massa em física significa a quantidade de matéria que existe em um corpo, né? Em outras palavras, como que você sabe que é a massa, quanto é a massa, né? O que é a massa? É a soma de todas as partículas, todas as moléculas que constituem um material. Porque tudo é feito de partículas menores chamadas moléculas e menores ainda chamadas de átomos. Tudo que existe, tudo que é matéria. Você, o sorvete, o ar, a água, o gatinho, tudo que existe que é matéria é feito por essas partículas, tá bom? Então, quando a gente diz que algo tem massa, a gente está dizendo que é feito dessas partículas, que é feito de algum material, tá bom? O que mais que eu posso ler aqui? Acho que é isso, ok? Vamos para o próximo, senão fica muito longo o vídeo. Agora aqui, ó, questão 4. Só tomar um gole de água porque eu não estou mais acostumado a dar aula, minha garganta está secando muito e a voz está já até falhando. Vamos lá. A gente viu até agora massa. Vamos pensar também na questão de volume. Lembra que a gente falou que volume, o significado é ocupar lugar no espaço, né? Muito bem, pessoal. Então vamos pensar nessa imagem aqui. O que é volume? Volume é ocupar lugar no espaço. Deixa eu alterar aqui também para a próxima questão. E qual o volume da água no recipiente e qual o volume da pedra? Então tá vendo aqui, ó, a água nesse instrumento chamado becker, eu disse becker, não beck, tá? Que é um copo graduado que tem nos laboratórios. Ela está marcando aí 50 ml. Então esse é o espaço ocupado pela água. É o volume dela, 50 ml. Quando a gente, no segundo momento, aqui ó, aqui é o primeiro momento, no segundo momento. Quando a gente adiciona a pedra dentro desse becker, o que aconteceu com o nível da água? O nível da água subiu. O nível da água foi entre 50 e 100, bem lá no meio. Quem que está entre os 50 e os 100? 75. Então subiu para 75. A quantidade de água mudou aí? Não, é a mesma quantidade de água. Então essa diferença, lembra que estava em 50 ml, subiu para 75, então esse 25 aí de diferença, 75 menos 50, esses 25 ml se referem ao volume de quem? Ao espaço ocupado por quem? Pela pedra. Ok? Então, o que é volume? Volume é o espaço ocupado por um corpo, por um objeto, tá bom? Qual o volume da água? 50 ml. E qual o volume da pedra? 25 ml. Ok? Como essa resposta não é muito opinativa, eu nem vou consultar aqui o que os alunos responderam, até por uma questão de tempo. Mas mais uma vez eu peço, havendo dúvidas, poste lá. Vocês estão já cansados de ouvir esse pedido, né? Acho que eu não vou fazer mais. Tá ficando chato. Questão 5. Vamos lá. Olha aqui. A pedra, a água, a barra de chocolate, seu corpo e até mesmo o ar são constituídos por materiais. Tem massa. Em um nível microscópico, aliás, abaixo do microscópico, esses materiais são feitos de quê? Analise a imagem para responder.
Escreva as palavras que preenchem as lacunas na ordem correta, ok? Então vou aumentar aqui, ó. Tá vendo aqui? A água é matéria. Tem massa, tem volume. Muito bem. A água a água e qualquer coisa que é material, é feita de moléculas, que muitas vezes também são chamadas de partículas, de forma geral. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a molécula da água. Você sabe qual é, né? H2O. O que é H2O? São duas partículas de hidrogênio, H2, né? Então, dois hidrogênios, os verdinhos aqui, e um oxigênio, tá bom? Não é o Mickey Mouse aí, não é o desenho do Mickey Mouse, ok? Muito bem, agora tá vendo aqui, ó, vamos pegar só uma dessas esferas aqui e olhar ela ampliada. Isso é um átomo. São partículas que constituem as moléculas. Então vamos pensar em como se fossem tijolinhos. Átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, de ferro, de sódio, de potássio, de cálcio, de oxigênio, de flúor. Tem mais de 100 tipos diferentes. Esses átomos se combinam de diferentes formas e formam moléculas. As moléculas iguais se unem, formam substâncias e materiais como a água, tá bom? E a gente está vendo aqui que esses átomos possuem partes menores ainda que nós não vamos estudar por enquanto, é assunto mais para diante, que são subpartículas, chamadas de elétrons, prótons e nêutrons. E essas subpartículas são divididas em partes menores ainda, e isso a gente nem vai ver nesse ano. Talvez você veja no ensino médio e eu acho que não. Tá bom? Então vamos lá, como seria a resposta a essa questão? Deixa eu ampliar de novo. A matéria é constituída por partes menores chamadas de moléculas. Estas, ou seja, as moléculas, por sua vez, são feitas de partículas denominadas, ó, as moléculas aqui são feitas de partes menores denominadas como átomos, tá bom? Essas partículas, como vemos na imagem, são compostas por partes menores ainda, mas isso é assunto para outra aula. Ok, gente? Então, resposta: moléculas e átomos. Matéria é feita por partes menores chamadas moléculas e as moléculas por partículas menores ainda chamadas átomos. Precisa guardar isso, porque para entender mudança de estado físico da matéria, precisa pensar na matéria como constituída, feita por moléculas. Beleza? Então não vou fazer aquele pedido que eu fiz em toda a questão, tá? Você já sabe qual é. Vamos rodar a questão 6. Cansou, pausa, hein, gente? Aqui você pode pausar o professor. Deixa eu mudar aqui também. Essa eu vou ler resposta porque está pedindo opinião de aluno. Quando pede opinião de aluno, eu gosto muito de ler resposta. Acho legal. Sabemos que a matéria pode se apresentar em diferentes estados físicos, né? E eu sei que você automaticamente vai lembrar das aulas de ciências e que já está até pensando aí na sua cabeça, sólido, líquido e gasoso, não é isso? Mas pense um pouquinho mais e tente responder. O que é, na sua opinião, o estado físico? Porque você sabe reconhecer que sólido, líquido e gasoso são estados físicos da matéria. A pergunta não é quais são, é o que é. O que é estado físico da matéria, de um material. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que os alunos podem ter respondido.
Um respondeu, sólido, líquido e gasoso. Não quero respostas decoradas, eu quero que interprete a minha pergunta e responda o que está sendo perguntado, e aí você acrescenta o que você quiser acrescentar. Uma coisa que para sentir. Não, gente, não tem nada a ver, pelo amor de Deus. É quando o material pode ser tocado. Mas tudo bem aqui, tá? Você não conseguir falar muito bem o que é o estado físico, porque é difícil mesmo definir, né? É como. Aqui, ó. Acho que esse matou a charada. É como a matéria se encontra no momento. Perfeito. É isso. É como, é o estado em que ela se encontra em determinado momento. É o estado, é como ela está, né? Que mais? É o estado em que ela está sendo representada. Ok? Deixa eu ler a minha resposta. O estado físico é a configuração com que um determinado material se apresenta. É a forma, é o volume dele. Tá bom? Podemos percebê-la, claro, perceber essa forma através dos sentidos. Exceto o vapor, que às vezes você não vai conseguir enxergar o vapor. Tá bom? Às vezes você consegue sentir o cheiro do vapor. Mas assim, a água, por exemplo, a gente consegue, por meio da visão, até enxergá-la e perceber que ela está em estado sólido. É fácil, né? E que ela está em estado líquido também, é muito fácil. Em estado de vapor você não enxerga a água. Tá bom? Mas você sabe, por exemplo, que no ar, à sua volta, tem vapor d'água. E você não está enxergando, mas ele está ali. Algum pouco de vapor, mesmo no dia quente, há. Tudo bem? Então, voltando, estado físico é como está a matéria, é a configuração dela, sua forma, seu volume, ok? Vamos nos aprofundar nesse tema na questão 7. Essa charge aqui, esse quadrinho, aliás, do Cebolinha, A, B, C e o Cebolinha gritando então para a água, né, em seus diferentes estados físicos. Não adianta, você não, como que é? Não consigo ler no quadrinho. Você não agrada de jeito nenhum. É que ela tentaria mudar tanto de forma para agradá-lo de algum jeito, né? Mas tudo bem, eu aproveitei a tirinha para para bolar uma atividade aqui então, gente. Eu vou alterar para visualizar, porque senão a gente não consegue ver essa atividade. Não, vamos voltar. Por exemplo, o vapor. Qual dos quadrinhos aqui representa o vapor? O A, o B ou o C? É o C, ok? Espera aí, pessoal, que eu fiz besteira aqui. Espera aí, só um minuto. Vamos voltar lá. Fechei sem querer, gente. Aqui, né? Muito bem, me perdoem. Bom, quem estava com um copo d'água aí já bebeu, já relaxou um pouquinho. Vapor. Então, vapor, pessoal, é o C. Tá bom?
Sólido e líquido. Tá vendo aqui, ó? Vapor é o C. Sólido e líquido é o A. Tá vendo que você está vendo um cubinho de gelo, a água em estado líquido aí. E líquido é o B. Qual o objetivo desse exercício tosco, na verdade, né? Bobinho. Só para você reconhecer os estados físicos da água. Como que você sabe que o sólido é sólido? Porque a forma dele não muda, é constante. Então, só de bater o olho você sabe que ele é sólido. O volume também dele não muda, é o mesmo volume. E o líquido? O líquido, como que você sabe que é o líquido? Porque você está vendo que ele não tem uma forma definida. A forma é indefinida. Mas o volume dele não muda. Ele não está aumentando, ocupando mais espaço ou ocupando menos espaço. 50 ml de água aqui é a mesma coisa que 50 ml de água numa poça no chão. É o mesmo volume. Tá bom? Agora o C, gente, a gente costuma representar o vapor de água como nuvem. Mas isso é um engano, está até na minha observação aqui abaixo, né? Tem uma observação aqui, ó. Eu não vou lê-la, vou falar, porque isso é um equívoco. As nuvens, na verdade, eu coloquei assim no exercício só para facilitar, para a gente pensar, mas na verdade as nuvens não estão em estado de vapor, elas estão em estado líquido. Quando a água evapora do rio, da roupa do varal, do mar, ela não fica visível aos nossos olhos, né? Mas quando ela sobe a alturas na atmosfera, onde é mais frio, esse vapor d'água se condensa, ou seja, volta para o estado líquido, passa para o estado líquido, formando pequenas gotículas. E as nuvens são formadas por pequenas gotinhas de água. E isso pode parecer incrível, mas as nuvens estão, na verdade, em estado líquido. Tá bom? É só uma observação. Na questão 8, aliás, deixa eu ver aqui, porque eu acho que tenho certeza que muita gente acertou essa questão anterior aqui. Dos 14 que fizeram, 13 acertaram. O único que errou, na verdade, fui eu quando fiz um teste aí na atividade e aí eu fiz errado mesmo, só para ver se ia corrigir. Todos acertaram essa questão, obviamente, né? Sinal que prestaram um pouquinho de atenção, né? Muito bem, voltando aí. Na questão 8, pessoal, a imagem abaixo mostra como as moléculas de um material se comportam de acordo com o seu estado físico. Lembra que eu falei agora há pouco que é necessário que a gente entenda, pense na matéria sendo constituída por moléculas para pensar no estado físico e nas mudanças de estado físico? Porque a gente vai explicar como a matéria muda de estado físico pensando nas moléculas a partir de agora. Quando você já estudou esse assunto lá no Fundamental 1, você não pensava nisso, mas agora a gente deu um passo adiante e você vai precisar pensar na matéria dessa forma, formada por partículas, tá bom? Então, vamos lá. A imagem abaixo mostra isso que eu acabei de falar. Analise as imagens e substitua as letras A, B e C por palavras adequadas ao texto. Então, vamos ver a imagem aqui, ó. Tá vendo que nos sólidos, as moléculas que constituem o material elas se apresentam de forma bem unidas e, pasmem, as moléculas têm um certo grau de movimentação. Nos sólidos, portanto, elas estão muito unidas, ok? E nos líquidos? Nos líquidos elas estão um pouco mais afastadas, mais liberadas umas das outras. Por isso que o líquido não tem uma forma definida. No sólido não. As moléculas estão tão unidas que o material apresenta uma forma definida. Nos líquidos é diferente. E nos gases e vapores? Nos gases e vapores, as moléculas estão espalhadas, afastadas umas das outras, extremamente agitadas
desse espaço. E a tendência dela é que elas aumentem de volume. Nos sólidos não há aumento de volume. Nos líquidos também não. A mudança do formato. E nos gases e vapores há mudança tanto do formato quanto do volume. Se eu tirar a rolha aí desse instrumento, né, de laboratório, esse gás ele não vai se expandir, sair, então ele não vai ocupar mais espaço. Ou quando sua mãe está cozinhando lá no fogão o arroz e você tira a tampa, aquele vapor não sai e ocupa um espaço maior, então é a mesma coisa, ok? Gases e vapores variam o espaço, aumentam o volume ou diminuem também o volume se forem comprimidos, se forem apertados. Vamos ao texto aqui, ó. Podemos observar que as apresentam-se fortemente unidas, com uma agitação molecular imperceptível. Como fica a resposta? Podemos observar que nos sólidos, as moléculas apresentam-se fortemente unidas, com uma agitação molecular imperceptível. Lembra que eu falei que elas se agitam? Tá bom? Por outro lado, nos gases e vapores, sabemos que de novo a letrinha B, que as moléculas apresentam-se fortemente agitadas e espalhadas pelo recipiente. E já de maneira mediana, mais ou menos, nos líquidos, há uma agitação molecular menor que a observada nos gases e maior que a observada nos sólidos. Beleza? Então, como ficou essa resposta? Resposta da próxima questão. A igual a gases, B igual a moléculas e C igual a sólidos. Beleza? É muito importante você interpretar essas imagens aí e lembrar como as moléculas se comportam dependendo do estado físico da matéria. Beleza? Isso é fundamental para você entender porque que elas mudam depois de estado físico. Belezinha? Vamos para a próxima. Questão 9. Você tinha que analisar aí essa imagem, né? E eu coloco aqui uma observação. Notou que os sólidos não mudam a sua forma nem o seu volume? Você notou aí, gente, que isso é um sólido. Por que é um sólido? Porque essa barra de ouro aí, ela não está mudando de formato, né? Esse pratinho aqui, esse pires, também não está mudando de formato. Então você sabe que isso aqui é sólido. E também não está aumentando de volume. Ele não está ficando maior, nem menor, nem ocupando mais espaço, nem menos espaço. Ele continua ocupando o mesmo volume, assim como essas barras de ouro aí. Muito bem, pessoal. Qual é a relação entre a forma e volume dos sólidos e suas moléculas? Então, para ficar fácil essa questão, você tinha que comparar aqui, ó, com a questão anterior, tá bom? O que tem a ver, mudando um pouco a pergunta, o que tem a ver a forma e o volume dos sólidos e as suas moléculas? Vamos ver que o povo respondeu aí. As moléculas de um material... Estou lendo uma resposta de aluno aqui. Ó. As moléculas de um material em estado sólido conexam com uma força suficiente que resulta em formato e volume definidos. Nesse estado temos pouca energia cinética entre as partículas. Energia cinética é o movimento, energia de movimento. Lembra que eu falei que elas se movimentam, mas é pouquinho aí. E ainda que exista uma pequena movimentação entre elas, não é possível visualizá-la macroscopicamente, ou seja, com o olho sem uso de microscópio. Esse texto aqui, pessoal, me parece um texto
copiado de algum site, alguma coisa. Não tem problema, ok? Porque a resposta está perfeita e corretíssima. Se foi o aluno que escreveu esse texto, parabéns, está muito bem escrito. Se não foi o aluno que escreveu, então esse aluno, pessoal, é uma orientação que eu estou dando, ok? Precisa colocar esse texto entre aspas e copia lá o site de onde ele tirou essa frase, tá? Porque senão você está cometendo mais ou menos um plágio, né? Você está copiando o trabalho de alguém um trabalho que você não fez, na verdade, tá bom? Mas assim, fora esse ponto, essa resposta está corretíssima, é isso mesmo. Muito bem, parabéns. Na questão 10, pessoal, você também tinha que analisar a imagem, né? E aí você sabe que são gases ou vapores. Só uma diferença aí de gás ou vapor, né? Quando a gente fala gás, normalmente é uma substância que em temperatura ambiente, 21 graus, ela já se encontra em estado gasoso, tá bom? Como o gás oxigênio, beleza? E vapor. Vapor é quando uma substância a essa temperatura, temperatura ambiente, pressão, temperatura normal, condições normais de pressão e temperatura, se encontraria em outro estado físico, mas se aquecida ou resfriada, passa a ser um gás. Por exemplo, para explicar de forma melhor, como eu posso falar? O vapor da água, por exemplo, é vapor, né? Porque a água pode estar em estado líquido a 21 graus, mas ela pode perder algumas moléculas para o ambiente que se agitam um pouquinho mais e formando um vapor, tá bom? Então essa é a diferença. Agora voltando aqui então, qual a relação entre a forma e o volume dos gases e suas moléculas? Então, gente, o que tem a ver o volume dos gases e vapores ir aumentando ou diminuindo, variar tanto, e também a forma não tem uma forma definida. A forma também muda muito nos gases e vapores. Por que é assim? Qual a relação entre essas características e o comportamento das moléculas, né? Esse é o X da questão. Então vamos ver o que os alunos aqui responderam. Tô lendo aqui, gente, porque os alunos estão falando, mas às vezes não é o X da questão. Eu queria ler uma resposta aqui. Aqui, ó. Por suas moléculas serem agitadas e se espalharem facilmente pelo ambiente, elas consequentemente mudam tanto de forma quanto de volume. Ok? Esse é o X da questão. Deixa eu ver se tem outra resposta. Aqui é o mesmo aluno que eu tinha lido a outra questão, ó. Todos os gases têm massa, porém eles não possuem uma forma definida nem volume constante. O volume de um gás corresponde ao espaço que ele ocupa, e isso depende do recipiente no qual ele está contido, pois por maior que seja o recipiente, o gás ocupará totalmente o volume que lhe for oferecido. Ok, isso também está correto, mas por quê? O que tem isso a ver com as moléculas? Tem a ver com a resposta que o colega deu anteriormente. Elas se espalham, elas estão tão agitadas que o material acaba tendo essa característica de não ter forma nem volume definido, tá bom? E por fim, nossa, essa atividade ficou imensa, hein? Questão 11. Analise a imagem abaixo, também você tinha que olhar a imagem, né? E pensar agora nos líquidos. Tá vendo aí, pessoal, que tem 1 litro de água no primeiro recipiente, nesse. 1 litro aí é o volume do material, tá bom?
E quando a gente mudou essa água para o segundo recipiente, você notou que o volume é o mesmo, continua sendo 1 litro, mas percebeu que a forma do material mudou? Então, assim como os gases, os líquidos também são fluidos, ou seja, eles mudam a forma conforme o local ou recipiente onde se encontram. Então, aqui tem até uma observação aqui embaixo, ó. A água assumiu a forma do recipiente, porém não sofreu variação de volume. Por que isso acontece? Qual a relação entre essas características e as moléculas? Né? Vamos ver aqui outra resposta e a gente finaliza essa atividade. Aqui. Por suas moléculas terem uma agitação menor que as que compõem os gasosos e maior do que as que compõem os sólidos, ela muda sua forma, de acordo com o local ou recipiente em que ela se encontra, mas não muda o seu volume, já que as suas moléculas tendem a ter uma agitação menor que os gases, então elas ainda se mantêm firmes, ainda que diferente dos sólidos. Aqui eu acho que foi o próprio aluno que escreveu e está correto, é exatamente isso. As moléculas do líquido não são tão agitadas como a dos gases, nem se afastam tanto assim, mas elas são mais esparsas e separadas do que a dos sólidos. Então isso faz com que o líquido não tenha forma definida, ok? Mas não estão tão agitadas assim a ponto de mudarem de volume. Conservam o volume. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Tentei ser o mais claro possível. Estou tentando aqui uma forma de fazer uma devolutiva, uma explicação. O bom, como eu já disse, tem a possibilidade de pausar, de descansar, beber uma água e também de, quando você estiver anotando alguma coisa que é muito importante, dar uma pausinha, né? Tá bom? Então, espero que vocês gostem na medida do possível, que vocês tenham aprendido e que tenham também um bom final de semana. Um abraço e até semana que vem.